Glória a Deus. Quem está aí com a Bíblia, diga amém. Você está com a Bíblia? Trouxe a palavra de Deus? Abra comigo, por favor, em Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37. Nós vamos ler do 1 em diante. Você encontrou aí Gênesis 37? Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1 em diante. Jacó habitou na terra de Canaã, aonde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava o rebanho com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. 3. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Israel aqui é Jacó, tá? Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Meu Deus. Verso 5. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhe. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que ele tinha dito. Eu quero que você repita comigo essa última frase. E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Agora feche os seus olhos um instante. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Eu peço que o Senhor use ela nessa noite, ó Deus, para falar à tua noiva, falar com a tua igreja, com o teu povo, que cada um volte para casa hoje com algo novo em seu coração, com uma palavra que será ministrada direto no coração deles pelo teu Espírito, ó Deus. Tu conheces como cada um chegou aqui, tu conheces aqueles que estão em casa agora acompanhando esse culto. Então, Espírito Santo, eu te peço, fala com eles e abençoa a tua igreja, exorta e consola no nome de Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, por favor. Eu prometo terminar em 30 minutos. Nem sempre eu cumpro, mas eu vou ser breve hoje, tá? Em nome de Jesus. Meus queridos amados, bom, eu sei que vocês conhecem bem essa história de José. Já viram filmes, já assistiram novelas, né, sobre José, aquelas minisséries que passava, já viram um monte de canção sobre a história de José. Mas José, esse José aqui da Bíblia, tem coisas muito em comum com a gente. E eu acredito que aqui, nessa noite, tem pessoas que olham para esse Gênesis 37 e dizem assim: opa, tem algo aqui que parece comigo. Deixa só o canal do microfone alto, baixa o restante, que algum está vazando aí corrente. Então, meus irmãos, vejam só. Aqui no capítulo 37, a gente percebe o seguinte: conta a história de uma família. E essa família, ela tem algo interessante entre eles. É porque ela não era uma família perfeita. Era uma família grande. Alguém aqui é de uma família assim grande, com muitos irmãos? Quem aqui tem mais de 5 irmãos? Mais de 6? Mais de 10? Rapaz, a família é grande, viu? Metade do Maranhão é parente de Gardênia. É uma família grande. Agora ouça. Olha, a família, toda família tem algumas características. Primeiro, que nenhuma delas é perfeita. Se a sua família não for perfeita, não se preocupe, que a sua não é a única imperfeita. A minha também é imperfeita, a do vizinho aí do lado também é. Não existe família perfeita.
A segunda lição que eu aprendo é que quanto maior a família, geralmente maiores são os problemas. Não é? Por quê? Quanto maior a quantidade de pessoas, elas são diferentes. Porque você já percebeu que não tem ninguém igual na sua família? Todos são diferentes um do outro. Todos têm características diferentes. Eu estou falando aqui de uma família muito grande. Nessa ocasião aqui, Jacó tinha em torno de 10 filhos, 12 filhos. Eu não lembro se Benjamim já tinha nascido nessa época, mas só de filhos já tinha um monte aqui. Além disso, Jacó tem um bocado de mulher também. Você lembra que ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel? Deu errado, ele trabalhou mais 7 anos e acabou saindo da casa do sogro com 2 mulheres, Lia e Raquel. Só que depois ele arrumou mais outras. De modo que muitas esposas, muitos filhos. Então você imagine a hora do almoço lá na casa de José. Quando José dizia, ó, a hora do almoço, aquele monte de menino e aquelas esposas. Imagina, Antônio, era uma festa na casa de José. Era uma creche. Agora ficou muito baixo, gente. Agora aumenta esse negócio aí. Ficou parecendo uma tribo, né? A tribo do Jacó. A tribo de Jacó. Agora ouça, era uma família imperfeita. Isso, já no primeiro e segundo versículo, você começa a perceber algumas situações aqui que você diz assim, meu Deus, eu já vi isso em algum lugar. Porque família só muda de endereço, os problemas são os mesmos. Já percebeu isso? Geralmente são os mesmos. E a família de José, no caso aqui de Jacó, me traz lições que eu quero compartilhar com vocês. E ajudar você aqui nessa noite a entender algumas coisas que se você não se tocou ainda, é porque faltava você cair na real diante dessa situação. E como plano de fundo aqui, eu queria falar sobre o sonho de José. Porque, como eu falei, tem algo em comum entre eu, você e o José aqui da Bíblia. É que, pelo que eu imagino, todos nós aqui temos alguns sonhos. Não temos? Alguns têm aquele sonho. É o único alvo. Já tem outros que têm mais de um. Tem outros que têm sonhos para todas as áreas da vida. Uma coisa que eu entendo também é que quanto mais sonhos você tiver, mais difícil se tornará, porque você não vai ter tempo para focar em tudo. Você vai ter que selecionar aquilo que é prioridade na sua vida. Já percebeu isso? Um escritor brasileiro, que eu não lembro qual foi o nome, quem é o camarada, se eu lembrasse eu honrava o nome dele aqui agora. Mas ele falou que ele estava almoçando com um grande homem assim, não sei se era da área dos negócios, parece que era da área dos negócios. Mas ele teve um almoço com essa criatura, e ele fez, bom, eu preciso ouvir, eu quero aprender com esse cara, ele deve ter algo para ensinar. E ele falou assim, era um final de ano, e esse empresário falou assim para o escritor, olha, como é que estão os planos aí para o ano que vem? Aí ele falou um monte de coisa, eu acho que eu vou fazer isso aqui, vou fazer isso, aquilo outro, tal, minhas metas para o ano que vem. Aí esse empresário pegou um guardanapo e falou assim, olha, se os seus projetos para o ano que vem não couber num guardanapo, é provável que você não vai alcançar nenhum deles. Já percebeu que quanto mais metas nós colocamos, nenhuma delas a gente alcança? Lembre da sua lista do final do ano passado. Aquela lá, no finalzinho. Geralmente no final de ano a pessoa tem esse negócio, né? Pega um papel e faz uma lista enorme. 2021 eu vou perder quilo. Eu vou perder peso, vou ficar fitness. 2021 eu vou caminhar toda manhã. 2021 eu vou pedir perdão às pessoas. O ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Já está em julho, minha gente. Já foi embora mais da metade do ano. E a lista, cadê ela? Você lembra dela? Quantos itens daquela lista saiu do papel até agora? Talvez um dos maiores problemas é porque a lista era muito grande e você se perdeu no caminho. Se os seus planos não couberem em um guardanapo, há uma grande probabilidade de você não chegar a lugar nenhum. Amém? Vamos lá. José, ele tinha uns sonhos, ele recebeu, mas não foi um sonho que simplesmente ele teve. Ele recebeu esse sonho do próprio Deus. E quem era José? Bora conhecer um pouco mais. Versículo 2.
olha quem era José. Versículo 2 me ensina algo interessante. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, ele era um jovem, 17 anos, pastoreava o rebanho com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao seu pai a má fama deles. Posso traduzir aqui no nordestino? José era fofoqueiro. Na minha tradução diz assim: e José contava a seu pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. José é aquele... bom, quase toda a família tem gente assim, né? Tem a língua meio solta, né? Gosta de contar o pecado dos outros. Gosta de falar, rapaz, fulano, é aquela pessoa que liga e fala assim: tu estás sabendo. Ficasse sabendo, né? Enfim, gente, olha que interessante que eu aprendo com José. José era um menino muito precioso, mas ele tinha um porém na vida dele. Ele tinha a língua meio desembestada. Ele tinha dificuldades em controlar a língua. Veja, aprenda aqui o seguinte: José era uma bênção, mas ele tinha um porém. Ele tinha um problema. E a língua de José vai atrapalhar ele várias vezes daqui para frente. E começou porque, infelizmente, ele era uma bênção, porém, era fofoqueiro. Escuta aqui. Você pode ser uma bênção, mas pode ter um porém na sua vida que desmancha toda a bênção que você é. Fala sério, não tem gente que é assim, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa espetacular, é uma bênção, mas você não pode confiar, mas você não pode emprestar dinheiro, mas você não pode falar nada perto dele, que ele conta isso para todo mundo. Enfim, há pessoas que ele tem um porém, gente, que atrapalha tudo. Quantas pessoas a gente vê no dia a dia que são uma bênção? Você tem uma série de elogios para aquela pessoa. José era trabalhador, pastoreava o rebanho do pai, ajudava os irmãos, mas era fofoqueiro. E a língua de José atrapalhou muito ele na caminhada. O que é que está atrapalhando você na sua caminhada cristã? Eu tenho plena certeza, porque eu também tenho. E eu creio que você também tem algum porém que está levando você a vacilar. E você poderia hoje deixar, ou melhor, tratar essa situação que atrapalha a sua caminhada espiritual. Por quê? Porque você sabe, e olha como Deus é maravilhoso. Nessa hora, agora, nesse exato momento, o Espírito Santo está falando com você e está mostrando algumas coisinhas que você precisa ajustar na sua vida. Pode ser a língua que você tenha que frear, igual José, que atrapalha muito você. Você fala pelos cotovelos, você não consegue guardar segredos. Lembra? A história daqueles 3 irmãos que foram orar no monte. Eles foram para o monte orar e estava tão, sabe, aquelas idas ao monte, assim que o negócio esquenta lá em cima e você flutua. E o negócio foi tão envolvente, Antônio, que eles sentiram o desejo de confessar pecados, Maxwell. E um falou assim: gente, eu vou confessar aqui meus pecados, eu não estou aguentando assim. A Bíblia fala que a gente tem que confessar para receber oração e ser perdoado. E ele contou uns pecados terríveis que ele cometeu. Aí o segundo falou assim: então eu estou nessa também. Puxa vida, interessante, olha, eu quero te contar, eu também eu cometi esses erros aqui, essas coisas terríveis, eu fiz mal a muita gente e tal, tudo mais. Aí o terceiro irmão fez: puxa vida, gente, olha, eu também tenho uns pecados, eu quero contar com vocês, mas leva mal não. Mas o meu maior pecado, gente, é que eu não guardo segredo. Eu tenho dificuldade de guardar segredo. Então acabou a oração no monte. Veja, tem gente que é assim, e isso atrapalha muito. Aí a pessoa fala assim: mas por que ninguém quer ficar perto de mim? Porque todo mundo me abandonou? Porque ninguém bate papo comigo? É porque talvez você é muito fofoqueiro. Porque você não consegue ouvir e ficar calado. Você fala demais, você fala pelos cotovelos. E você atrapalha as amizades, perde amigos. Eu acho que a grande maioria aqui já perdeu amigos por causa da língua. Pelo fato de: eita, fulano, não falo mais não converso mais. Você preferiu o quê? Educadamente manter distância. Porque são pessoas que não são confiáveis. E pior, é gente que ele simplesmente aumenta.
não é? Você fica triste. Pronto, José era uma bênção, mas a língua de José atrapalhou. Ele era fofoqueiro. Diga misericórdia. Não responda para mim, responda para Deus. O que é que está atrapalhando o seu crescimento espiritual? Repito, José era uma bênção, trabalhava, pastoreava as ovelhas, ajudava os irmãos, mas a língua dele atrapalhava muito. Que Deus nos ajude nessa noite, irmãos, a melhorar naquilo que nos atrapalha, que tem nos atrapalhado a crescer. Amém? José poderia ter evitado muito sofrimento se não tivesse uma língua tão violenta. Vamos lá. Segunda lição que eu aprendo aqui, e eu acho que muitos aqui já sofreram por causa disso, principalmente quem tem família grande. O amor do pai por José era maior do que os outros irmãos. Vai para o 3 aí. Olha o que diz o versículo 3. Ora, vou usar aqui o nome Jacó, tá? Jacó gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Isso dá um problema. Quantas pessoas eu já ouvi dizendo assim: eu sou rejeitado da família. Minha mãe tem 3, 4, mas só dá atenção a fulano e a fulano. Ah, fulano é o queridinho. E na hora que dá uma briga na família, tá protegendo fulano. Fulano é seu queridinho, né? Ou fulano é sua queridinha. Veja que situação. Jacó, de fato, amava mais José do que os outros filhos. Aí o pai também erra feio aqui, porque o pai, ele não simplesmente sabe equilibrar as coisas, ele escancara a preferência por José. Então, vamos lá, vamos cortar de um lado e de outro. Se você é filho, você vai entender o seguinte: por que é que Jacó amava mais José do que os outros filhos? E os outros filhos não entendiam isso. Vamos lá. Jacó trabalhou 14 anos para casar com quem? Quem lembra? Raquel, gente. Digam Raquel, vamos lá, classe. Diga Raquel. Raquel, foi 7, depois mais 7, né? Só que o sogro enganou ele e ele levou de quebra Lia, não foi? Ou Leia. Só que quando Jacó levou... Você sabe que o negócio paga um e leve duas? Né? Ele pagou, Raquel levou as 2 filhas. Só que Deus percebeu que Jacó amava mais a Raquel do que Lia. E Deus é justo, não é? Quando Deus percebeu que Jacó amava mais Raquel do que a que entrou no rolo lá, que foi a Lia, Deus fez o seguinte: Deus liberou Lia para ter filho e deixou Raquel estéril. Porque filhos, naquele tempo, isso era tão sério, mas tão sério, que se o homem casasse com a mulher e ela não tivesse filhos, ele tinha todo o direito de casar com outra só para gerar filhos. Porque ele tinha que deixar descendentes na terra. Agora vê como é que Deus faz. Deus libera um aí, Lia teve um monte de filho. Agora Raquel ficou estéril. E depois de muito sofrimento, muita oração e humilhação, aí sim Deus destravou Raquel. E adivinha quem nasceu? José. José era o filho. Por que ele era o filho mais amado? Porque era o filho da mulher que ele amava. Então veja, gente, há uma justificativa. Se você se sente injustiçado, papai e mamãe gostam mais de fulano, me despreza, não sei o que lá, existe uma justificativa. Pode não ser honesta essa justificativa, mas há uma explicação. No caso de Jacó, gente, José, nessa situação aqui é o seguinte, primeiro, José era o filho de Raquel e Raquel já tinha morrido. Então José era o filho da mulher que ele mais amava e que sequer estava viva naquele momento. Você entende agora porque que ele tinha uma preferência muito grande por José? Era o caçulinha da casa, era o bebezão. Não, 17 anos, né? Já deu um marmanjo já grande, mas filho, não cresce, né, pra gente. Então veja, só que isso gerou um desconforto muito grande, gente, na família. Aí vamos para o outro lado da ficha agora, os pais. Quem é pai aqui tem mais de um? A gente tem que ter cuidado para não deixar, não causar ciúmes. Jacó não teve esse cuidado e acabou piorando a situação, porque além dele claramente dar preferência a um filho,
ele provocava os demais. Um dia Jacó fez uma roupa especial para José. Eu sei que hoje você ganhar uma roupa dos pais não é o fim do mundo. Mas a minha geração passada, que não faz muito tempo, era uma geração que uma roupa se ganhava no final do ano. E geralmente era um padrão, né? Comprava-se um rolo de tecido e era um fardamento para todo mundo. Era tudo com a mesma cor, mesma roupa, mesmo modelo, né? Iam para a festa tudo bonitinho. Era uma festa de Natal, ia todo mundo, né? Ali com aquele mesmo modelito. Porque era o que podia se fazer. Agora tu imagina, 3.000 anos atrás. E o pai faz uma túnica, na NVI não fala, aqui diz que era uma túnica longa, mas tem traduções que falam que era uma túnica colorida. Gente, quem usa uma roupa colorida está em destaque. É mesmo que Jacó tivesse, imagina que Jacó tinha dado roupa para todos os filhos, mas tudo iam com a roupa cinza, mas José uma colorida. Oh, gente, isso é claro que vai provocar. É você pegar os meninos e dar Danone para tudinho, mais um você dá Nutella. Você tem 5 filhos ali, né? Aí 4 comem cuscuz no café da manhã, mais um você chega lá com, sei lá, uma coisa boa aí, fora cuscuz, tem? Existe? Não. Alguma coisa aí, né, especial no café da manhã. Aí os outros vão dizer assim, mas peraí, por que para ele essa comida, para a gente cuscuz? Como é que pode? Porque essa preferência, foi isso que Jacó fez. E foi isso que agravou a confusão na família. Então muitas vezes os pais têm culpa no cartório, quando escancaradamente demonstra preferência pelos filhos. E isso, gente, trouxe muitos problemas. Então, mas se você está do outro lado da conta e você percebe, você se sente injustiçado na sua casa, na sua família, ouça bem, existe uma explicação para isso. Você pode não entender, mas vai estudar, vai avaliar como é que foi. No caso de Jacó, era o filho da mulher que morreu. Era o filho da mulher que ele trabalhou 14 anos por amor a ela. Ele amava Raquel. Não era para menos. Então calma, gente, existe uma explicação. E sabe uma coisa que eu diria para vocês? Conquistem o espaço. Talvez você vê essa situação de preferência numa casa com 5, 6 pessoas, 7 pessoas, e em vez de você tentar preencher, ocupar ali o seu espaço, você fica tirando pedra nos outros. Você fala, também, ó, vai para ali, ó. Aí você começa a apontar o defeito dos outros, a dizer, olha, mas fulano não presta, porque você quer ocupar o seu espaço. Não é assim que funciona, isso não dá certo. Não se sinta injustiçado, procure simplesmente saber por que o branco é branco. Por que isso é desse jeito? Porque há uma explicação, existe algo por trás disso. Quem me entendeu até aqui diz amém, por favor. Mas a coisa não começa, não fica assim. A lição que eu aprendo com isso aqui, que é que Jacó, pessoal, além da preferência, irmãos, eita, aí pegou pesado. José teve um sonho. E era um sonho meio doido, porque sonho de crente tem um sonho meio esquisito, né? Você fala assim, rapaz, o que é isso? Que revelação é essa? Ele vê o feixe, eles estavam no roçado, estavam apanhando o capim, e ele vê o feixe dele se levantando, e os feixes dos outros irmãos se curvando diante do feixe dele. Gente, para quem já está com raiva, hein? E mais uma vez a língua de José atrapalha ele, porque imagine um café da manhã, todo mundo reunido. José acorda todo eufórico, feliz, nem tirou a remela do olho, correu para a mesa e falou, gente, eu tive um sonho. Vê só, no começo do dia, eu tive um sonho. Vou resumir o sonho dele aqui. Vocês vão se curvar diante de mim. Rapaz, os irmãos já estão irados com ele, já estão chateados com ele. Vai para o versículo 8 aí, vai lá no 8. Os irmãos estavam furiosos com ele, estavam com muita raiva dele. Aqui diz que eles o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? Para de contar teus sonhos para quem não pode te ajudar. Aliás, isso pode até soar muito orgulhoso. E no ambiente familiar é mais trágico ainda.
Porque é normal em uma família com 3, 4, 5 pessoas, tem aquele que estuda mais, se dedica mais, e aquele que vai empurrando com a barriga. E se aquele mais dedicado, aquele mais precioso ali, ele de repente, naturalmente ele vai sonhar mais, ele tem objetivos maiores. E muitas vezes só em ele falar aquilo ali já gera um desconforto no preguiçoso da família. Agora o que acontece? Mais uma vez a língua complica a vida de José, porque era só ele ficar calado. Ele podia contar para o pai dele, porque o pai dele também era um sonhador. Jacó era um sonhador. Jacó teve experiências grandes com Deus, mas não, ele vai contar justamente para os caras que já estão odiando ele. Ei, criatura, cuidado com essa língua ungida. Porque tem muito sonho que não sai do papel, porque você sai falando para todo mundo, para gente que não pode fazer nada para contribuir com isso, aí jogam terra, ou seja, apontam um monte de dificuldades, aí você faz, é mesmo, isso não é para mim não. Quantas vezes você leva algo para alguém e a pessoa vai dizer o seguinte, isso não é para tu, isso é para quem pode, isso é para quem tem dinheiro, isso é para quem nasceu em berço de ouro. Quantas vezes você vai ser obrigado a ouvir isso? Então, se você não quiser ser frustrado ou ter frustrações, conte os sonhos que Deus te deu para gente, que pode te ajudar a alcançá-lo. Cuidado com essa língua. Aí depois fica reclamando, mas fulano não acredita no meu potencial. Mas também fala sério. Só você vai contar outra situação, escute. Deus deu o sonho a quem? Não foi a você? Então como é que você quer que eu entenda o que Ele deu para você? Você quer que todo mundo entenda o que Ele mostrou a você? Se tem uma coisa difícil, irmãos, é a gente mostrar uma visão para as pessoas que não viram. É um princípio básico. Se você não mostrar a pessoa, ela não vai entender nunca. Então vamos lá, se eu quero fazer algo na igreja, eu tenho que mostrar às pessoas, irmãos, olha, se eu for construir, quando a gente for construir a igreja, primeiro a gente tem que sentar, fazer o projeto e mostrar, irmãos, vai ser assim, desse jeito, dessa forma. Claro, vendo, todos vão sonhar junto comigo. Agora eu digo, gente, nós vamos fazer algo desse jeito. Então, cada um imagina de um jeito. Um pensa, a parede vai ser azul. Outro diz, eu acho que vai ser rosa. Outro pensa, eu acho que a parede vai ser amarela. Ou seja, daqui a pouco está aquela agonia, aquele estresse todo. Por quê? Porque você sonhou, mas você saiu falando mais do que devia, falou para a gente que não entende nada do que você sonhou, e resultado, agora fica se reclamando, ninguém acredita em mim, ninguém bota fé em mim, ninguém... Como é que as pessoas falam, que eles falam geralmente? É assim, né? Ninguém me ajuda não, tem outra palavrinha que usa, ninguém me deu uma força, né? Mas como se você não é claro com seus objetivos? Quem está me entendendo, irmão? Vocês estão me entendendo? A partir de hoje, criatura, faça o seguinte. Eita, Deus me deu esse sonho aqui. Primeira coisa que você tem que aprender aqui, não esqueça disso, anote aí, bota na porta da geladeira. Nenhum pai vai mostrar para o filho o que ele não pode dar. Certo? Vamos lá, quem tem filho aqui sabe o que é isso. Você não vai pegar o seu filho, levar lá numa loja de brinquedo, o menino está lá de 5 anos, 4 anos, que pede mais do que, né? Tudo que vê quer. Aí você, imagina, você vai pegar o seu menino de 4, 5, aquela fase assim, que ele, né, sai pegando tudo no meio da rua assim, tudo que ele vê ele quer. Aí você leva ele lá no shopping, naquela seção de brinquedos, aí passa naquelas prateleiras de brinquedo, tudo quanto é brinquedo, e aquele monte de situações lá, e você fala assim, meu filho, olha, papai não pode comprar não, viu? É só para você ver. Você vai só olhar. Irmão, isso vai dar certo. Isso não vai dar certo. Você arrumou um problema agora. Você não pode mostrar para uma criança o que você não pode dar para ela. Deus nunca vai mostrar para você o que Ele não pode te dar ou o que Ele não quer te dar. Se Deus te mostrou é porque Ele quer dar a você. Se Ele fez você sonhar é porque Ele quer você lá. Se Ele colocou no seu coração é porque Ele quer fazer acontecer na sua vida. Então, meu irmão, se chegou aí, se plantou no coração, se você sonhou, se você está sonhando acordado, você já está vendo o milagre, já está vendo, é porque o Pai quer dar a você, é porque Ele quer abençoar você, é porque Ele quer te entregar, você está me entendendo? Agora você abre essa boca linda e sai contando para quem não devia contar. Sabe o que vai acontecer? Vão enterrar esse sonho com você e ele.
Porque vão dizer assim: não é possível. Olha o que os irmãos José disseram: tu vai reinar sobre nós? Tá doido? Não, não tem lógica, tu é o caçula da casa. Imagine um primogênito, que o primogênito é o cara da família, é o mais velho, escutando um guri de 17 anos dizendo assim: eu vi tu se curvando diante de mim. Irmão, não tem como isso dar certo. Só quem já teve sonho enterrado pelos outros sabe como é ruim falar para quem não se deve falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Está me entendendo? Então hoje, você que Deus te mostrou algo, você que Deus colocou algo no teu coração, sai daqui hoje sabendo o seguinte: eu vou falar para quem pode me ajudar. Quer uma dica? Fale para quem já está lá, para quem já está na posição que você um dia quer chegar. Sente com gente que sabe o caminho das pedras. Está compreendendo? Se você, por exemplo, digamos que Deus te dá uma visão, uma direção para trabalhar em algo, em um certo segmento, que você não conhece. Qual é o óbvio? É você procurar gente dessa área, se envolver com essas pessoas, se entrosar com elas, estudar sobre isso. Porque se você for procurar uma pessoa que não tem nada a ver com o negócio, vai dizer o seguinte: rapaz, isso aí não presta não. Isso aí não é loucura. É assim? Maxwell sabe bem, não, Maxwell? Tem coisas que você não pode sair dizendo assim: não, peraí, eu quero estudar sobre essa área aqui, então eu vou ouvir pessoas que já estão lá aonde eu quero chegar, porque eles sabem o caminho das pedras, amém, gente? Eles sabem como avançar. Então pare de sair tagarelando por aí com essa língua ungida, falando para todo mundo, botando no Facebook, no Instagram, mostrando para as pessoas. E outra coisa, quer ver o fim da tragédia? É você contar milagre, contar testemunho que não aconteceu ainda. Vai comprar um carro, aí antes de assinar o contrato, fechar o negócio, já está contando para todo mundo, já está botando foto no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar. Daqui a pouco liga o banco e fala assim: não foi aprovado não. Olha a vergonha que vai passar. Quer contar a bênção? Recebe primeiro, toma posse dela. Aí você desfila, passa na avenida, aí você faz o que você quiser. Mas primeiro toma posse da bênção, depois você testemunha, depois você conta. Porque eu já contei bênção antes de receber e deu tudo errado. Parece que começa uma conspiração, sabe? O inferno começa a conspirar contra. Você fala assim: você está vendo, está nítido, está claro, está na sua cara, está quase nas suas mãos. Só falta uma assinatura, ou só falta aquela visita. Aí você vai, fala antes do tempo, dá tudo errado. Daqui a pouco não funciona mais. Não, primeiro recebe, depois você conta, amém? Primeiro você recebe, primeiro você toma posse. Depois você fala assim: olha aqui a minha vitória, Deus me abençoou. E todos vão celebrar com você. Amém? Terminei aqui agora. Sonhadores e sonhadoras. Olha aqui, e o odiaram ainda mais. Ou seja, eles já odiavam, mas por causa do sonho, eles odiaram ainda mais por causa do sonho que ele tinha dito. Sabe o resto disso aqui? O pai manda os filhos levar o rebanho para aproximadamente 85 quilômetros de distância. Claro, faltou pasto aqui, não tem chuva aqui, manda para outro lugar. E eles foram, era questão de meses isso aí. Depois o pai Jacó manda que o seu filho caçulinha, o José, o bebezão da casa, fosse lá. E eu acho interessante, porque o José era uma bênção, o Jacó também era bem descarado. Porque no versículo 14, Jacó fala assim: vá onde seus irmãos estão, vejam como está a situação e me traga notícias deles. Ou seja, fofoqueiro, vai lá, vê tudo e vem me contar. Irmãos, isso ia dar problema. Isso ia dar problema. Quando José chega lá, irmãos, aí começa o processo, o problema. Sabe o que acontece aqui? Tentam matar José, dá errado. Para a consciência não ficar tão pesada, em vez de matar, tentaram, mas deu errado. Venderam José como escravo, pegaram a túnica dele, não tentaram vestir. Esse versículo não está na Bíblia.
Porque tem gente que fala por aí no Facebook, tem muito disso, né? E os irmãos de José lutaram pela túnica dele, depois tentaram vestir, não deu para ninguém um. Não, isso não está escrito. Pode ser até que tenham feito isso, mas não está escrito. O fato é, sujaram de sangue para dizer que ele tinha morrido, voltaram a enganar o pai. José agora é levado como escravo para o Egito. E se você quiser, está disposto a sonhar o que Deus te mostrou, aguenta o processo. Porque não foi fácil. Ele vai como escravo, passa anos servindo como escravo. Depois de escravo, ele é injuriado, caluniado. Ele é preso, acusado de abuso. Ele passa anos na prisão. Agora, depois de tanto tempo na prisão e na casa de Potifar, agora ele está pronto para governar. Agora eu garanto a vocês, no dia que Deus deu o sonho a José, se Deus tivesse mostrado o processo, ele ia dizer: Deus, eu passo para outro. Não dá para mim não. É demais para mim. É por isso, gente, que Deus te mostrou o sonho, mas não mostrou o processo. É por isso que Deus fala assim: ó, é aqui que você vai estar. Ele só não mostra o caminho a ser percorrido, porque se ele te mostrar, provavelmente você não vai querer. José não imaginava, mas cada passo que ele dava, Deus estava guiando ele para o Egito. Ele nasceu para governar. Agora, como é que ele ia governar? Deus teve que levá-lo para o Egito. Talvez ele pensou: bom, eu devo governar aqui, a minha cidade, né? Mas não, Deus manda ele para uma terra estrangeira para governar lá. Ou seja, os seus planos, os planos de Deus são sempre maiores que os seus. É como que José talvez sonhasse em ser o prefeito da cidade dele, mas Deus manda ele para ser o primeiro-ministro de uma outra nação. Quem sabe José pensou: não, eu vou ser eleito um dia, vou calçar a minha rua. Mas Deus manda ele para o Egito para salvar o mundo da fome. Os planos de Deus sempre serão maiores que os seus. O que Deus tem para você é maior do que você está pensando hoje. Caia na real, aguenta o processo. Você não está enxergando o final, mas Deus já viu você lá. Deus já viu você no trono. Deus já viu você sentado lá. Agora tem que aguentar o processo. Você aguenta? Porque sem preço, gente, só de graça, só a salvação. O resto tem preço. A bênção tem preço, o milagre tem preço. Você precisa ir atrás. Eu quero chamar com o Ministério do Louvor e você fica em pé comigo, você que pode. Quem está com criança fica sentado. Eu quero orar por você, sonhador, sonhadora. Olha aqui, ó, José foi até o fim. Eu sei que nessa noite aqui tem pessoas, aqui em casa, que você está sonhando acordado. Você sabe, Deus já mostrou para você aonde você vai estar, como você vai estar, com quem você vai estar. Está tudo muito claro, você só não sabe como que você vai chegar lá. Mas escute, o Deus que prometeu, o Deus que mostrou, é fiel para te conduzir até lá. Mas aprenda com José, cuidado com a língua. Para de falar mais do que deve. Para de contar para todo mundo, para quem não entende nada sobre essa situação. Fale apenas para aquelas pessoas que podem te orientar e te ajudar a chegar lá. Amém, gente? Você pode ter um sonho maravilhoso, um projeto maravilhoso. Pesquisa um pouquinho no YouTube aí, você vai ver como tem pessoas frustradas hoje. Sabe por quê? Porque inventaram alguma coisa, mas antes de patentear, falaram. Alguém foi lá e roubou a ideia. Hoje fica reclamando. Glória a Deus. Amém. Voltou. Você sabia que quem inventou aquele identificador de chamadas foi um brasileiro? Os mais antigos chamam de bina, né? Você ligava para a pessoa, isso era uma ultra tecnologia. Aí aparecia o número do telefone e estava ligando. Isso é a invenção de um brasileiro. Esse cara podia hoje estar multimilionário. Só que ele criou, inventou, estudou, mas antes de patentear mostrou para um monte de gente. Resultado? Copiaram a ideia dele, patentearam e até hoje ele luta na justiça para ter direito. Mas já era. A língua fez ele perder muito dinheiro. Eu quero orar por você.
Primeiro nós vamos louvar a Deus aqui. E depois vamos orar, porque eu quero que Deus te conduza até o que Ele colocou no teu coração, até os sonhos que Ele te deu. Agora você tem que obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos louvar?